Bom dia a todos vocês, bem-vindos mais uma vez ao Beit Midrash virtual do Beit. Conforme costume, nós vamos iniciar agora, durante o mês de Elul, com o toque do shofar. E hoje vamos procurar ver algumas explicações hassídicas sobre o significado do toque do shofar. Apenas recapitulando aquilo que vimos ontem, falamos sobre os três motivos principais presentes na data de Rosh Hashanah, que a partir deles nós compreendemos o significado desse dia, inclusive nossa missão espiritual nessa data. Nós vimos que existem os três conceitos de Malchuyot, de soberania, Zichronot, lembrança, recordação, e shofarot, e o toque do shofar. Nós falamos sobre os 10 versículos de cada um desses temas, desses motivos que nós mencionamos durante a reza de Musaf, nos dias de Rosh Hashanah. E só recapitulando, nós vimos como Ikar Inyan Rosh Hashanah Malchuyot, que o principal sentido de Rosh Hashanah, o que acontece nesse dia é despertar a soberania divina, o reinado de Deus sobre nós. Ou seja, Shemamlichim et HaKadosh Baruch Hu, nós procuramos, por assim dizer, coroar a Deus como nosso rei soberano sobre nós, nos subordinando, nos submetendo a Ele. Como Adam Arishon Amar Berosh Hashanah, Shemalach, assim como o primeiro ser humano, Adão, no dia da sua criação, que foi em Rosh Hashanah, ele conclamou toda a criação a perceber e aceitar o jugo divino, o reinado de Deus. Da mesma maneira, nós também evocamos o reinado divino. Nosso trabalho em Rosh Hashanah é despertar a nossa consciência, a consciência de todos, de toda a humanidade, de todas as criaturas, de que Hashem, Deus, é o soberano, Ele que reina sobre o mundo. Por isso, repetidamente, nós mencionamos, enfatizamos bastante o conceito de reinado, de soberania, Hamelech HaKadosh, Hamelech HaYoshev Al-Kisei HaMenissah, o rei sagrado, o rei que está no trono celestial. Nós repetimos inúmeras vezes esse conceito. Porém, nós vimos como que nós, por assim dizer, coroamos a Deus como nós colocamos Ele como nosso Rei soberano. Em primeiro lugar, nós devemos procurar criar o estímulo para que Ele queira reinar sobre nós, porque nós somos tão insignificantes diante do Criador infinito e ilimitado, e muitas vezes nós não cumprimos o nosso papel, nós não realizamos a nossa parte nesse acordo, etc.
Então, como nós falamos, Deus, por assim dizer, ele não precisa de tudo isso, isso não preenche nenhuma carência sua, porque ele não tem carência, ele é intrinsecamente perfeito. Então, nós precisamos fazer algo que motive essa vontade dele reinar sobre nós, e reinar sobre nós significa Deus não só governar o mundo, não só continuar mandando energia e vitalidade para o universo, dando vida e existência a todas as criaturas, dando saúde, dando sustento, possibilitando que a gente tenha acesso a tudo que nós necessitamos e mais do que isso, uma boa qualidade de vida, etc. Mas mais do que isso, que Hashem tenha vontade e prazer, ou seja, que o propósito da criação se realize, que nós possamos lhe causar também esse nachas, não? Para a gente despertar essa vontade, por assim dizer, essa motivação para que Deus reine, quando nós mostramos a nossa disposição de se subordinar a Ele, para isso é necessário evocar zichronot, a memória, não é? Às vezes a memória remota, lembranças, por mais que Deus é onisciente e diante dele não há esquecimento. Mas nós vamos ver qual o problema aqui. Em geral, só tem que se lembrar coisas que estão diante de você, debaixo do teu nariz, na tua cara, só para entender essa metáfora, não é necessário se lembrar disso. Quando é necessário evocar a memória, é somente sobre algo que está longínquo, distante, ou em espaço, ou em tempo, ou da nossa realidade. Assim também, às vezes, nós nos afastamos de tal maneira do objetivo, do propósito da criação, da missão particular que cada um de nós tem, que todo ser humano possui aqui na vida. E às vezes nós estamos tão distantes e longínquos de Deus, da espiritualidade, por assim dizer, é necessário lembrar, recordar, evocar essa lembrança. Ou seja, da forma que a gente se encontra, talvez muitas vezes na postura atual que a gente esteja, não justifica que, por assim dizer, Deus queira dar mais carência e prolongar esse seu reinado e atuação no mundo. E como nós falamos, essa atuação divina não significa apenas ele dar vitalidade ao universo e prover o mundo e todas as criaturas das suas necessidades, mas mais do que isso, que ele de bom grado, não é? Derrame sobre nós suas bênçãos, com satisfação pelo fato de nós estarmos cumprindo o nosso propósito. Como isso às vezes realisticamente está distante e longínquo, é necessário trazer à tona a lembrança, é necessário evocar a memória. Memória do quê? Nós falamos do pacto. O que é esse pacto? Nós dissemos um pacto é alguma coisa suprarracional, acima da lógica. Um pacto é algo, um vínculo muito forte que não está relacionado nem com circunstâncias, nem com aspectos lógicos, não depende de interesses mútuos, não depende de objetivos comuns, mesmo que tudo isso esteja de forma oposta, mesmo que a gente esteja até contrariando isso. Mas quando há um pacto, quando se estabeleceu um pacto é algo que não se dissolve, é algo que não termina. Então, isso que nós falamos, nós pedimos a Deus, Zocher Abrit, que Ele se lembre do pacto estabelecido conosco, ou seja, a ligação intrínseca que Ele tem com Neshamot Israel, com nossas almas. E independente de como nós estamos nos conduzindo, como estamos procedendo, como estamos nos comportando, mas existe esse vínculo essencial, isso que nós procuramos trazer à tona, evocar, lembrar, recordar no dia de Rosh Hashanah. E como se faz isso? Através do shofar. E nós explicamos por que através do shofar, porque o shofar expressa aquela voz interior que vem do fundo do coração, do âmago da alma, que é originária da parte mais profunda do nosso ser. Somente quando algo nos toca profundamente, então a gente se manifesta dessa forma, não é? Aquele clamor, aquele grito. Ou seja, quando a gente traz à tona esse sentimento profundo, então isso evoca e lembra
o pacto, ou seja, isso é o melhor que existe dentro de nós, e na essência nós estamos ligados a Hashem, estamos ligados a Deus, isso que a gente quer manifestar e trazer à tona no dia de Rosh Hashanah. Então, através do shofar, isso evoca os zichronot, isso traz à tona a memória, as boas lembranças, etc., o nosso vínculo essencial com o Criador, e isso vai causar o malchuyot, por assim dizer, a sua vontade de reinar e continuar reinando. Eu queria ler com vocês aqui trechos de discursos racídicos dos sucessores do Rav Shneur Zalman. Em primeiro lugar, algo que é trazido, nós falamos que o shofar expressa aquela voz simples, aquilo que vem do fundo do coração, aquilo que não pode se expressar através de palavras, nem as palavras mais belas, nem as palavras mais poéticas, etc., não podem expressar esse sentimento tão profundo, que ele acaba se manifestando apenas através da voz simples, através do grito, do clamor. Quando o sentimento é tão intenso, não há palavras, as palavras limitam. Portanto, como se manifesta isso? Simplesmente com um grito, com um clamor. Então, nós encontramos nos discursos racídicos do Rebbe Reshab, Rav Shalom Dover, o quinto Rebbe de Chabad, seu filho, o Rebbe anterior, quando eles trazem o seguinte: nós temos o toque de shofar que acabamos de escutar, que é o toque simples. Primeiro tipo de toque, tkiá, tu, é como um grito simples, é uma voz simples. Depois nós temos aquilo que é shvarim. Shvarim vem de lisbor, significa quebrar, aqueles toques quebrados, rompidos, tu, etc. Que isso representa como suspiros que uma pessoa que está em agonia está dando. Ele ainda tem algum clamor, mas a sua voz já começa a parecer partida, aquebrantada, quebrada por suspiros, ou seja, a sua agonia é tão profunda que até expressar a voz, manifestar a voz de forma direta, contínua, ele já não é capaz. E depois nós temos finalmente truá, que é aquele toque fragmentado, não é? Que nós já vamos ver o que isso representa, quando a pessoa já não tem mais fôlego, sequer até para gritar e clamar, e ele está tão ofegante, ele não consegue nem respirar, ele está se sufocando na sua amargura. Isso representa a truá, aquele toque fragmentado. Depois disso, sempre se termina com uma tkiá, de volta com um toque simples e contínuo, com todos os significados que se tem, que se diz que depois do coração partido, a gente tem que recuperar a nossa estabilidade. Ou seja, muitas vezes, para a gente estar em linha reta, por assim dizer, ou seja, na vida, assim como diz o versículo do rei Salomão, Velokim Asai Tadam Yashar, Deus criou o homem reto e correto, só que nós procuramos caminhos tortuosos e acabamos nos desviando do caminho reto. Isso representa esses toques partidos e quebrados do shofar. Mas no final das contas, depois que a gente deu todas essas curvas e todas essas reviravoltas na vida, o objetivo é voltar para a linha reta, que essa é a tkiá final. De qualquer maneira, ele nos diz aqui, ele nos diz que esse conceito que o shofar expressa, o grito, o clamor do coração, ele fala que isso se manifesta principalmente, mais ainda, bishvarim truá, naqueles toques quebrados, partidos ou fragmentados. Na linguagem talmúdica e da Halachá, genuch geniach yelul yelil, como aqueles suspiros ou suspiros ofegantes. Ou seja, que isso representa uma situação onde o assunto, aquilo toca a pessoa tão profundamente que chega um momento que ele já nem consegue até gritar. O grito em si já é uma expressão espontânea de algo muito profundo, algo que toca a pessoa intensamente. Mas existem momentos onde a coisa toca ele tão a fundo, machuca ele tanto, ele está tão amargurado, que ele já nem consegue, ele já nem consegue dar até um grito contínuo. Por outro lado, ele nos diz a diferença entre os dois toques
o partido quebrado e o fragmentado. ההבדל בין שברים לתרועה גנוך גניח ילול ליליל. בשברים דקולו נשבר no primeiro tu, que os toques quebrados, partidos. Isso representa como Adam shema'amik tzaro, como uma pessoa que antes já não tinha nem palavras para se expressar, ele só tinha o grito para manifestar-se. Né? Mas depois disso, quando ele se aprofunda na sua situação, na sua amargura, pelo seu distanciamento do Criador, etc., shema'amik tzaro, ele se aprofunda no seu sofrimento, então ele começa a suspirar de forma contínua, bekol nishbar, com uma voz aquebrantada, ou seja, ele já nem dá o grito mais direto de forma seguida. Por quê? Porque ele está com o coração tão partido que ele vai suspirando e quebrando o tom da sua voz. Mas nesse estágio, nessa fase, ele ainda tem força para gritar, mesmo que seja um grito partido e interrompido, intercalado pelos suspiros profundos, mas ele ainda tem força de gritar. Existe um estágio ainda mais profundo, que é quando a coisa está tocando tão intensamente, está espetando a pessoa tão profundamente, quando o seu sofrimento atinge a parte mais profunda do seu coração, isso toca no âmago da sua alma, então isso representa aquele toque fragmentado, porque aí não é que a voz vem aquebrantada, ela shekol kach nishbar levavô, mas isso representa o estágio no qual o seu coração está de tal forma partido, contrido, Venilchatz bekirbo, ele se encontra tão angustiado e pressionado, ao ponto que ele está se sufocando na sua própria amargura, ele nem consegue respirar. Ele nem consegue respirar direito, e daí vem, ou seja, até os suspiros dele já não são mais longos como eram. Né? Assim explica Hassidut, o significado profundo desses estágios do toque do shofar. Mas eu queria trazer para vocês agora um famoso exemplo do Baal Shem Tov, do fundador da Hassidut, sobre o significado do toque do shofar. Conforme esse exemplo é transcrito num discurso hassídico do Rebbe Maharash, do Admor Rabbi Shmuel, bisneto do Rabbi Shneur Zalman, e seu sucessor, que foi o quarto Rebbe de Chabad. Rabbi Shneur Zalman foi o primeiro, e ele foi o quarto, seu bisneto, na quarta geração. Então, nos seus escritos, nos discursos racídicos dele, ele traz esse exemplo do Baal Shem Tov sobre o toque do shofar. Talvez me desculpem se a gente dramatizar um pouco esse exemplo no meio, apenas para ilustrar, ou na nossa linguagem comum, enfim. Mas, por enquanto, se prendendo, pelo menos no hebraico e na tradução à linguagem do Rebbe Maharash, do Admor Rabbi Shmuel, מלך שהיה לו בן יחיד מלומד היטב, שהיה חביב אצלו כבבת אינו ממש. Rei tinha filho único, e esse filho único, a gente pode imaginar, era a sua razão de ser, era a menina dos seus olhos, era a coisa mais querida e preciosa que ele tinha, por isso ele forneceu a ele a melhor educação possível, a melhor formação, os melhores professores, ensinamentos, etc. E ele era extremamente querido, naturalmente, para o rei. E o garoto foi evoluindo, até que chegou um momento que talvez no palácio ele já tinha esgotado o potencial, ou seja, ele era talentoso, era inteligente, e aquilo que ele podia aprender lá, dos melhores mestres e professores, ele já aprendeu. Então passou pela cabeça do rei a ideia, que talvez seria bom e conveniente agora, para abrir mais ainda os horizontes da cabeça do príncipe, que ele viaje para países longínquos, sabe, antigamente as viagens não tinham os meios de transportes que temos hoje, então as viagens eram muito longas e demoradas, etc., mas que ele viaje para diversos outros países longínquos, para se defrontar com outras culturas também, e para aprender coisas que aqui no reinado local ele não tem condições de aprender.
Então, se decide que essa é uma boa ideia, ou seja, essa ideia, esse plano tem o poder de enriquecer em conhecimento, cultura, vivência, experiência, o príncipe de sobremaneira, e assim eles decidem fazer. ואביו נתן את משרתים, איתו משרתים, והון רב שילך ויעטור במדינות ואי הים. O pai, ele abastece o filho de muito, ele dá para ele muito dinheiro para tudo que ele precisar durante a sua viagem. Antigamente não tinha os cartões de créditos e transferências e etc. E ele também nomeia um séquito, uma corte de pessoas especiais para acompanhá-lo, para assessorá-lo durante essa viagem. E assim, para todos os países longínquos que ele queria, ilhas distantes que ele fosse visitar, etc. E assim ele sai para essa viagem com esse objetivo, o príncipe. Só que o príncipe é jovem, sangue quente, a carne é fraca, e etc. E o que vai acontecendo? No começo, em cada lugar que ele seguia, ele ia primeiro para os sábios e filósofos daquele lugar, por assim dizer, visitava os museus e examinava a cultura, etc. Mas, berabot hayamim azal kol asher natan lo aviv velo nishar lo meuma. Mas se fala que com o passar do tempo, aqui dramatizando um pouco, não é o que está trazido no Mahamar, mas se diz que com o passar do tempo o filho ele vai se esquecendo de qual o objetivo real da sua viagem, da sua missão, e ele começa a cair na vida. Ele é jovem, etc. E ele, sabe, em vez de ir para os museus e bibliotecas e filósofos de cada país, ele começa a ir mais nos clubes, nas boates, nos bares, nos lazeres e etc. E assim ele vai se afastando. Ele é como que alertado pelos assessores, pelos conselheiros que o rei escalou, mas ele não dá bola a eles, ele continua nessa vida, e assim ele vai se afastando tanto física, geograficamente, da sua terra natal, do seu país, como também vai se afastando da missão, do objetivo que ele tinha para empreender essa viagem, porque que o pai escalou ele para essa viagem, ele vai se afastando. E no final ele acaba ficando sozinho, isolado. Ele acha que todos aqueles conselheiros estão chateando ele, estão atrapalhando ele dispensa todos, manda eles embora e ele continua sozinho. Ele tinha muito dinheiro, então aproveitava, deitava, rolava, fazia boa vida, até que chega um momento, sabe o que acontece? O dinheiro acabou. Então ele nos diz, chega um momento, depois de passados muitos anos, ele ficou nessa viagem, estava aproveitando a vida, e chegou um momento que Kol Asher Natan Lo Aviv Lo Nishar Lo Meuma, acabou tudo aquilo que o pai tinha dado, não sobrou dinheiro, não sobrou nada. Ad Shechlit Shalav Lachzor Lemedinat Aviv, até que ele decide que ele tem que voltar. Só agora ele se tocou e pensou, puxa, onde eu estou, o que eu fiz, e etc., o que aconteceu comigo? Eu preciso voltar. E ele começou a sentir arrependimento, remorso, queria abraçar o pai, etc., e ele resolve empreender o longo caminho de volta, só que o caminho de volta foi muito mais longo e demorado do que o de ida, porque se no caminho de ida ele tinha dinheiro, recursos, ele podia contratar carroceiros e meios de transporte, etc., agora ele não tinha nenhum dinheiro, então em cada lugar, primeiro ele tinha que trabalhar, e talvez foi a primeira vez na vida dele que ele teve que trabalhar, e trabalhar duro, até ganhar algum dinheirinho, e com isso poder viajar para a cidade próxima, e depois trabalhar mais para chegar até a cidade fronteiriça, e assim por diante, e essa viagem levou muito tempo e muitos anos. E o que acontece no passar e decorrer de todo esse tempo? Ele passou por tantos países, por tantas culturas, civilizações. Aval Mahmat Arichut Azman, tanto tempo se passou, Shachach Gam Leshon Medinato, a tal ponto que ele esqueceu até a sua língua natal. O idioma que se falava no seu país, ele já falou tantos idiomas e tantas linguagens que, olha, deu um branco e ele acabou esquecendo até a sua língua natal. Levou muito tempo, talvez vários anos, até ele conseguir chegar de volta finalmente até o seu reinado, o reinado do seu pai. E quando finalmente ele chega lá, depois de toda essa dura e longa viagem de volta, o Bevol Medinato, quando ele chega no seu país de volta, mas ele esqueceu
a língua que se fala no seu país, ele não conseguia se comunicar, לא יכול לדבר עם איש כי שכח לשון מדינה, מדינתו, התחיל לרמז שהוא בן מלכם, ele quis começar a indicar, insinuar com gestos que ele é o príncipe, ele é o filho do rei, como uma coroa e etc, sei lá, fazendo uma série de gestos. Porém, ele não era compreendido, e mais do que isso, que ele virou motivo de deboche e gozação, ou mesmo quando eles entendiam que ele estava querendo, ninguém mais reconhecia, identificava ele, tanto tempo se passou. Achavam que esse príncipe já acabou, não é? Então, eles zombavam, debochavam daquela pessoa e falavam, nessa altura ele estava com farrapos, com roupas velhas e rasgadas e etc. Então dizia, o que é esse sujeito? Ele deve ser um louco. O que ele está argumentando que talvez ele seja o príncipe? Me deem só um instante que nós tivemos um probleminha aqui com a conexão com o Instagram. Já um instantinho só. Sim, voltamos. Então, já que ele estava vestido a farrapos, etc., então eles diziam, é inconcebível, não pode ser que aqui se trate do príncipe, não é? Não vai estar vestido assim, cheirando assim, etc., não é? E ele diz que ele não conseguia explicar que ele é o príncipe. E pelo contrário, quanto mais ele insistia, começaram a bater nele, começaram, não é? Isso ainda piorou mais a situação. Ele ficou ainda ferido, sangrando, etc. Mas ele não desistiu. Nessa altura, ele foi em direção à capital até chegar no pátio do palácio, que estava cercado com sentinelas que não deixariam ele entrar, ninguém reconhecia e identificava ele como príncipe, mas quando ele já chega no pátio do palácio, mais uma vez ele tenta gesticular, explicar que ele é o príncipe, mas ninguém dava bola para ele, ignoravam ele. No final, no desespero, ele diz, eu já estou aqui do lado do meu pai, eu quero me aproximar dele, quero abraçá-lo, o que eu faço? Não me deixam entrar. Então ele teve uma ideia, o que ele começa a fazer? Ele começa a gritar em altos brados. Por mais que muitos anos se passaram, talvez até décadas, não é? Mas ele diz, um pai, ele pensou consigo mesmo, e ele não sabe esquecer o idioma, a língua. Ele diz, um pai sempre reconhece, identifica a voz do filho, por mais que tantos anos se passaram, a voz, o som da voz do filho. O Sheikir Amelach Koloi, de fato, depois que ele soltou os gritos, o rei escutou essa voz, identificou, puxa, essa é a voz do príncipe do meu filho. Amar, halozeu, kol bni atzoek mitoch dochako. E ele está, eu vejo que ele está desesperado, ele está, não é, angustiado. Venitorer, etzlo ahavat beno, vechidko, neshako, ele desce até o pátio, identifica, reconhece o filho, apesar de todos os trapos, de todas aquelas vestimentas sujas, rasgadas que ele vestia, e ele abraça o filho, e quando ele sente o seu desespero, quando ele sente essa ansiedade do filho, essa vontade dele de se reaproximar do pai e abraçá-lo, então isso desperta também o amor paternal que existe nele, no rei, e ele acaba abraçando o seu filho e trazendo ele de volta para o palácio. Esse é o exemplo do Baal Shem Tov sobre o toque do shofar, conforme trazido pelo Rebbe Maharash, Rabbi Shmuel, Admor Rabbi Shmuel. Ele nos diz qual é o significado disso. Vekach benimshal. Sheneshamot Israel nikraim banim lamakom, as almas de Israel são chamadas de filhos de Deus. Veorida kadosh baruch hu aneshama beguf, as nossas almas na sua origem estão num patamar muito elevado, muito sagrado. Mas para que as almas tivessem ainda uma elevação ainda maior, elas teriam que passar por um desafio, por essa viagem. Deus faz a alma descer até esse plano terrestre, se incorporando aqui de um corpo físico, com uma alma animal, etc. Mas qual o objetivo de toda essa viagem, qual a finalidade dessa missão? Que deixa para que a alma supere todos os obstáculos, vença os desafios e com isso consiga uma elevação ainda maior em relação ao nível espiritual que ela se encontrava antes do seu descenso. Lemala yoter mikmo she'aya kodem yeridatah.
Porém, o que acontece? Nós chegamos aqui nessa viagem e nós viemos abastecidos com forças espirituais especiais, etc. Mas o que ocorre é que a gente acaba esquecendo qual o real motivo dessa expedição e a gente se desvia da rota e vai fazer outras coisas. Alideia Havat Aguf Vetavat Mamon, através do amor pelos prazeres corpóreos e até por causa da ambição materialista que nós temos, a corrida atrás do dinheiro, etc. Isso acaba nos afastando e nos desligando da espiritualidade. Mitracheket meod melokut, então a nossa alma aqui incorporada nesse mundo acaba se distanciando e se afastando muito de Deus, ad sheshochachat kol ma she'ayta regila biyota lemala, até que ela esquece o que é espiritualidade, tudo que ela conhecia, estava acostumada quando estava nas alturas espirituais, nas alturas celestiais, a alma que está aqui dentro de nós, nesse habitat material, físico, ela esquece de tudo isso. Não só isso, a gente esquece até a linguagem, não é só o idioma, se eu leio hebraico, não leio hebraico, que é a linguagem, como se comunicar com Hashem, com Deus. Ad sheshochachat gam alashon, ubenimshal uinyan haregilut bidveikut beelokut. Ou seja, isso significa que aquele hábito, aquilo que era tão natural para a alma, essa conexão com Deus, esse vínculo com divindade, isso é a linguagem, essa é a comunicação. Louvava a Deus, agradecia, por quê? Porque ela sentia esse vínculo e até de forma prazerosa, elevada, quando a alma se encontra aqui, ela esquece essa linguagem, ela não fala essa língua, nem sabe o que é. Então, o que se faz nessa situação? Quando a gente se depara nessa situação em termos espirituais, ele nos diz, quando chega a Rosh Hashanah, esse é o sentido do toque do shofar. Vezeu inyan atkiya bekol shofar. Shehi tza'aka pnimit me'umka deliba, que ela representa um clamor profundo, um clamor interior que vem do fundo do coração. O grito do príncipe. Esquecemos a língua, não sabemos o idioma, não falamos mais essa linguagem. Mas sabe o que? Existem momentos onde a gente se toca. E esse é o momento de Rosh Hashanah, quando a gente deve se tocar. Esse é o momento do toque do shofar, onde a gente deve despertar o que há de mais profundo no nosso coração e soltar esse grito. Não precisa ser um grito, já tem aquele que toca o shofar já expressa isso, o som. Mas esse grito do nosso coração pode ser até um grito silencioso, mas cada um, na hora que escutamos o shofar, nós devemos despertar, expressar esse clamor que vem do coração. Então, isso representa a tshuva nossa, o nosso retorno, nossa vontade e ansiedade de retornar ao Rei. Ersheu mitcharet alavar, isso expressa também todo o nosso arrependimento, remorso pelo passado, porque nós nos desviamos do caminho, desperdiçamos a viagem, boa parte dela. O mekabel alatzmo leabal ishmo bekol aviv, e o príncipe, ele ama o seu pai, ele está decidido, resoluto, a partir de agora, seguir as instruções, orientações do seu pai, sem se desviar. E através desse grito que o príncipe dá, esse grito, quando nós conseguimos manifestar esse clamor do nosso coração, então o rei também se aproxima de nós. Mitorer melech malchei malachim akadosh baruch hu, o rei de todos os reis, ele também desperta o sentimento, o vínculo, o pacto que está presente no seu âmago, o marech bato libno yechido, o mochelo alavar, ele demonstra todo o seu carinho ao seu filho único. Cada um de nós é como um filho único diante de Deus, assim explica o Baal Shem Tov, e Deus acaba perdoando aquilo que aconteceu no passado, nos dá uma nova chance e prosseguimos para frente com uma boa vida, boa qualidade de vida, fisicamente, materialmente e espiritualmente também, no ano que se inicia. Então, esse é o exemplo que o Baal Shem Tov dava para entender e ilustrar o que representa o toque do shofar. Eu até diria, na brachá, na bênção que fazemos antes do cumprimento dessa mitzvah, que é a mitzvah especial do dia de Rosh Hashanah, na brachá nós falamos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, abençoamos a Deus, nosso Deus, Senhor do Universo, etc., que nos santificou com seus preceitos e nos ordenou,
Esse é o texto convencional de todas as bênçãos de mitzvot, de preceitos, antes de cumprir os preceitos. E ele nos ordenou, no que consiste a mitzvah, qual é o preceito divino? Lishmoa kol shofar. Ouvir, escutar a voz, o tom do shofar, o som do shofar. Em outras palavras, percebam bem, a mitzvah não consiste em tocar o shofar. A mitzvah consiste em escutar o som do shofar, a voz do shofar. É claro que para escutar o som do shofar alguém tem que tocar o shofar. Não é? Que esse, em geral, aquele que nós chamamos de Baal Tokeh, aquele que toca o shofar, que pronuncia a brachá para todo mundo, etc. Mas a mitzvah se constitui em quê? Em ouvir, escutar, e mais do que ouvir, escutar com o ouvido, mas absorver, interiorizar a mensagem do som do shofar. O despertar profundo interior, o clamor a Deus, aquele grito, não é? Aquele grito que vem de uma amargura de arrependimento, aquele grito que expressa o sentimento profundo que há no nosso coração, que reflete o pacto que existe entre nós e Deus, irreversível, e que se aplica em qualquer situação, apesar do nosso distanciamento, afastamento, etc. Mas isso significa despertar um sentimento genuíno, autêntico, profundo, verdadeiro, sincero. Né? Às vezes a gente, né, tem aqueles mestres do cinema, a pessoa assiste um filme e depois de algum tempo, né, com aquela música de fundo e aquele enredo e aqueles efeitos especiais, né, ele nos leva às lágrimas, às vezes lendo um livro, etc. Mas às vezes quando nós queremos despertar um sentimento dentro de nós, não apenas reagir a algo que nós estamos vendo, presenciando, algo que está acontecendo. Aqui nós temos que despertar esse sentimento, e esse sentimento existe dentro de nós, só que ele está muito encoberto. Rosh Hashanah é o dia de trazer isso à tona, e mais especificamente no momento do toque do shofar. Esse é o significado, esse é o objetivo do toque do shofar, e esse também é o efeito. Se diz que quando nós trazemos à tona aquilo que há de mais profundo e, portanto, de melhor dentro do nosso ser, por assim dizer, nós despertamos também o âmago da divindade, aquilo que há de mais profundo na essência divina, e atraímos, e há uma conexão, um vínculo que se estabelece ou que se restabelece entre nós. Isso que ele continua nos dizendo, que esse é o significado de um versículo no Teilim, nos Salmos, no Salmo de número 27. Esse Salmo de número 27 nós incorporamos a nossas orações desde Rosh Chodesh Elul, desde o início do mês de Elul, e prosseguimos durante 50 dias ou mais, até o Shana Rabbah, não é? Que é o dia final da confirmação da sentença, enfim, véspera de Shmini Atzeret, Simchat Torah. Nós costumamos recitar esse salmo 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. Nesse salmo, talvez até o versículo central dele é um versículo que diz o seguinte: Biura davar dichtiv lecha amar libi. Nós falamos, Deus, por ti e para ti, ou a teu mando, diz o meu coração. Deus, amando de ti, amar libi, fala o meu coração, bakshu fanai, procurem, busquem o meu semblante, assim fala Deus. Mas nós já falamos que paná em hebraico não é apenas semblante, face, mas vem da palavra pnimiut, que pnimiut significa o interior, o íntimo, o âmago. Então Deus está falando, agora é o momento, bakshu fanai, procurem a mim, não só procurem a mim, procurem o âmago da divindade, a minha parte mais profunda. E nós respondemos ou correspondemos dizendo, de fato, et panecha Hashem avakesh, Deus, o teu semblante eu irei buscar, e não só o teu semblante, o teu âmago eu irei procurar. Esse é o significado, a tradução do versículo nos Salmos que nós falamos durante todo esse período especial do nosso ano. Então, como a gente falou, panai, buscar aqui o semblante, não é apenas a face, mas também, principalmente, Hainu Pnimiut Alev, ou seja, nós temos que despertar e evocar
o âmago do nosso coração. Existe no judaísmo uma expressão tradicional, importante e significativa, que fala que Dvarim ayotzim min halev nichnasim el halev. Palavras que saem do coração penetram no coração. Ou seja, existe uma linguagem especial. Existem idiomas, existem línguas, né? Mas existem modos de se sintonizar, de fazer uma comunicação até de maneira distinta. E aqui os nossos sábios enfatizam, na nossa relação com o próximo, com o semelhante, saiba que palavras que saem do coração, existe algo de verdadeiro e genuíno nosso. Tem gente que fala pelo cotovelo, como se diz, ou pode falar da boca para fora. Mas, quando alguém fala do coração, o seu interlocutor percebe que essas palavras estão saindo do coração, como ele também percebe quando a pessoa está falando só por falar. Né? Mas aqui afirmam os nossos sábios, saibam que palavras que saem do coração, elas vão entrar no coração alheio, elas vão penetrar no coração, porque existe como uma linguagem direta de coração para coração. Quando você conseguir fazer com que as palavras que você pronuncia sejam sinceras, verdadeiras, expressem aquilo que há no fundo do teu coração, saiba que elas vão tocar no coração alheio, vão mexer com o coração do outro. Isso se fala na comunicação entre pessoas, no diálogo entre pessoas aqui, mas pelo visto que nós estamos vendo agora de uma forma mais profunda, esse conceito existe também de certa forma no diálogo, na relação entre nós e Deus, criatura e criador, ou seja, que Deus está esperando que a gente fale do coração, não só fale, talvez até grite, como a gente falou, o clamor do coração que está representado no toque do shofar. Isso representa trazer à tona algo que vem da parte mais profunda e verdadeira do nosso ser, algo que nos toca profundamente, nos abala quando nós estamos tocados e abalados, talvez amargurados, com afastamento, com distanciamento, a nossa vontade e ansiedade de recuperar o prejuízo, de recuperar o tempo perdido, ou de compensar todo esse afastamento, etc., e de abraçar o Pai, de se reaproximar dele. Quando isso é sincero e vem do fundo do coração, isso desperta também, por assim dizer, o âmago da divindade, a parte mais profunda da divindade. Isso que ele nos diz, Lecha amar libi, amando de ti, Deus, fala o meu coração para mim, ou seja, isso é uma conversa que eu tenho que motivar o meu coração, despertar o meu sentimento de forma sincera. Bakshu fanai, Deus falando, sabe o que? Procure com o teu coração a profundeza de Deus, da divindade, o âmago da divindade. E aí o que a gente procura fazer, esse é o nosso trabalho durante esse período especial do ano, et panecha Hashem avakesh, buscar não só o semblante divino que irradia sobre nós, mas o âmago da divindade, como a gente busca, como a gente se conecta com a parte profunda, com o âmago da divindade, quando isso parte do âmago do nosso ser, quando isso vem do íntimo da nossa alma, da profundeza do nosso coração. Isso que ele nos diz, pois no chamado clamor do coração existem dois níveis, existe o nível mais profundo, o âmago, existe o nível mais externo, mais superficial. E aqui o que se busca nesse momento é o nível mais profundo. Só explicando isso resumidamente, existe a parte, por assim dizer, externa do coração e a parte interna do coração. Existe uma vontade que é chamada de vontade exterior, é uma vontade, mas ainda externa, exterior, existe a vontade profunda e interior. Por exemplo, uma pessoa trabalha com vontade, trabalha 8 horas por dia, 10 horas por dia, 12 horas por dia, e faz isso com vontade. Mas talvez isso seja só a parte externa da sua vontade. Por quê? Porque talvez e provavelmente o trabalho em si não seja o objetivo primordial, principal da pessoa. Na verdade, a pessoa está trabalhando para poder ganhar a sua parnassá, o seu sustento com isso, para ganhar dinheiro. Com esse dinheiro ele pensa que ele vai
ele vai dar uma boa qualidade de vida para sua família, ele vai proporcionar uma boa educação aos seus filhos, ele vai proporcionar aquilo que é de melhor para os seus entes queridos, ele vai poder praticar a mitzvah de tzedakah, que é caridade, filantropia, etc. Esse sim é o seu objetivo maior. Esse é primiut ratzon, essa é a sua vontade mais profunda. Só que para conseguir isso, ele tem que trabalhar. Para dar certo o seu trabalho, ele tem que trabalhar com vontade. Mas a vontade investida por ele no trabalho ainda é uma vontade externa e superficial, quando comparada ao seu objetivo maior, que é a sua vontade mais profunda de ser um bom provedor para sua família, ou de praticar bondade e caridade, e assim por diante. Então existem níveis de vontade, existe a vontade mais externa, superficial, e existe a vontade mais profunda e íntima, interior. E aqui ele nos diz que o que está se buscando em Rosh Hashanah é que se desperte um sentimento de amor a Deus e atração a Deus, da parte mais profunda. O que isso significa? Como ele explica adiante, essa parte nós vamos ver só de forma resumida, etc. Ele nos fala, existe um tipo de sentimento, um amor, que gera uma vontade, que vem do coração. Porém, é um amor ou é uma vontade motivada pela razão, pelo intelecto. Por exemplo, a pessoa medita e reflete sobre a grandeza de Deus, como Deus é o criador do mundo, do universo, como ele é o regente do universo, como ele é o provedor de tudo e de todos. É dele que vem a nossa vida, a nossa saúde, nossa parnassá, nosso sustento e assim por diante. Existe um versículo até na Torá que nos diz isso. Ve'ahavta et Hashem Elokecha ki hu chayecha. Ame a Deus, teu Deus, simplesmente por quê? Porque ele é a tua vida, ele é a tua fonte de vida. E a pessoa meditando e refletindo sobre isso, nem precisa meditar tanto. Quando a pessoa se conscientiza disso, isso gera nele um sentimento, uma atração. Ele quer estar alinhado com Deus, porque ele sabe que Deus é o provedor de tudo, dele depende tudo. Minha vida, eu sou completamente dependente, minha vida, minha existência e de tudo ao meu redor, de todos os entes queridos, etc., tudo depende dele. Então aqui existe um amor, existe uma vontade, uma atração, mas se fala que isso ainda está num nível externo e superficial. Por quê? Porque esse amor ainda é gerado pela lógica, através de meditação, de reflexão. Ou seja, ele tem uma razão de ser, ele tem motivos lógicos e racionais. Então, é um sentimento genuíno. Existe aqui uma vontade, e até talvez, aqui no caso, é algo até elevado, sublime, porém ainda é limitado, é chamado de externo. Por quê? Porque ele foi despertado, em primeiro lugar, através do intelecto. É um amor ainda, por assim dizer, é um sentimento racional, ou racionalizado, derivado da lógica do intelecto. E além disso, ele abrange apenas um aspecto da divindade que ainda é secundário e superficial, o aspecto de Deus como rei do universo, como regente, como provedor, que isso é uma realidade. Mas na verdade se diz que Deus, na sua essência, como a gente fala, Adon Olam Asher Malach, Beterem Kol Yetzur Nivra, ele é o Senhor do universo, mas ele já reinava, ou ele já era ele antes do mundo ter existido, ou seja, existe a essência divina como Deus está acima completamente do universo, quando ele é muito mais do que o rei do universo, quando ele está acima de ser o rei, o regente, o provedor, o criador e etc., isso é a própria essência de Deus. Então, esse amor superficial ainda não capta esse nível mais elevado, por isso é chamado ainda de Hitzoniut Alev. Se diz que esse amor, por ser gerado pela razão, pelo intelecto, pela meditação refletiva, e por ser também vinculado a um aspecto ainda superficial da divindade e da atuação divina, por isso se diz que ele atinge apenas Hitzoniut Alev, a parte mais externa do nosso coração, do nosso ser. E de fato nós temos versículos na Torá e versículos bíblicos que dizem Acharei Hashem Yelechu, sigam atrás de Deus. Ou seja, nós temos aqui uma vontade, uma atração, e nós nos voltamos a Ele, seguimos atrás dele, mas como os livros místicos enfatizam, aqui a pessoa ainda está andando, está seguindo, no caminho certo, mas ainda está seguindo atrás de Deus. Ou seja, ele ainda não atingiu, ele não se vinculou ao semblante divino, a parte da frente, ou a parte essencial e mais profunda da divindade.
ele está vendo e contemplando apenas aspectos específicos da divindade e atuação de Deus como Criador, como regente, como provedor, que isso é verdade, é importante, etc. E temos que saber e nos conscientizar e jamais nos esquecer, mas isso ainda, em relação à divindade, ainda é considerado um aspecto, é o de trás, sigam atrás de Deus, ainda é considerado um aspecto externo, secundário, superficial. Quando nós nos referimos à própria essência de Deus, Deus como está acima do mundo e universo, como ele realmente é na sua essência, isso sim já reflete a parte mais profunda e essencial da divindade. Isso que ele nos fala, que em Rosh Hashanah nós devemos despertar o coração, e não só o coração, a parte mais íntima e profunda do nosso coração. Por quê? Porque o objetivo nesse dia é de estabelecer, ou seja, da gente se conectar nesse canal, a gente entrar nessa sintonia com Deus. Somente quando eu conseguir trazer à tona a essência profunda do meu coração, somente então eu conseguirei me vincular, atrair, estimular a essência profunda da divindade. Ou seja, a essência que vai com a essência profundeza que se liga à profundidade, etc. Então isso que ele nos diz, que quando a gente desperta, quando a gente chega ao sentimento mais profundo. E esse sentimento mais profundo, ele não é gerado pela lógica. Ou seja, o grito do filho, no exemplo que nós demos, não é que o filho aqui está raciocinando e pensando e etc., a grandeza do pai, o pai é o rei, ou os benefícios que ele pode ter da proximidade com o pai. Não, naquela hora o filho, ele tem o que vem à tona no seu grito. É o grito, o clamor de um filho para com o pai. É o amor intrínseco que um filho tem pelo seu pai, que isso não está baseado na lógica e na razão. E, inclusive, a reação do pai, quando o pai vem e abraça o filho se afastou, o filho se distanciou, o filho pisou na bola, o filho, ele desrespeitou a vontade do pai, etc. Mas ele é o seu filho. Ou seja, pela lógica, pela razão, ele não teria aqui motivos para acolhê-lo e para abraçá-lo e etc. Mas aqui o que predomina naquele instante é algo muito mais profundo, essencial, que é o sentimento paternal que o pai sente pelo filho, independente da razão, acima da lógica, não importa os motivos, se ele se comportou bem ou o contrário, etc. É meu filho e eu vou abraçá-lo. E vice-versa. O filho grita para o pai, pai, como dizendo, eu quero estar próximo de ti, e é isso. Não é pelos interesses, não é pela mesada, não é pela herança, não é eu quero estar próximo de ti porque eu te amo, você é meu pai. Então ele nos diz, isso significa despertar o sentimento mais profundo, que não é algo que se desperta através da lógica, isso é chegar a Deus como Deus, não só porque ele é meu provedor, porque eu preciso dele, porque dele emana a vida, mas Deus, Hashem, eu quero estar próximo de ti. Isso representa o grito e clamor que vem do fundo do coração, da parte mais interna do nosso ser, que queremos estar vinculados e próximos a Ele. E ele nos diz, esse é o significado então do versículo no Teilim, nos Salmos, Lecha amar libi bakshu panai, o meu coração diz, procurem o meu semblante, procurem o meu âmago, assim fala Deus, manda essa mensagem para o nosso coração, ou seja, ele quer que a gente desperte pnimiut alev, a parte mais profunda do nosso coração. Panai, não só semblante, pnimiut, a profundeza do nosso coração. E como a gente consegue isso? Quando a gente vai buscar a profundeza da divindade. O nosso vínculo com Deus, independente de qualquer interesse, conveniência e etc., sem outros objetivos. Deus, eu procuro o teu âmago. Não é? Por isso aqui a pessoa não está indo só atrás, não está correndo atrás. Ele pode estar correndo, ele pode estar perto e alcançando, mas ele está atrás. Aqui ele quer estar não só de frente, mas internamente
profundamente ligado com a divindade. ולהיות בקשו פניי הצעקה שמפנימיות הלב, הוא הנמשך מבחינת את פניך ויבקש הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו בעצמו כנ"ל. Isso ele obtém quando ele visa a divindade por si só, o vínculo com Deus. Não para eu ter um grande Olam Haba, um mundo vindouro. Talvez a pessoa vai ter, mas não é esse o meu objetivo, não para o Gan Eden, não para o paraíso, não para ganhar aumento ou ganhar na loteria, etc. Ele nos diz que a partir disso também entendemos mais um versículo na nossa liturgia, num outro salmo, salmo de número 130, Shira Ma'alot, que nós recitamos nos 10 dias iniciais do ano, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E lá nós temos um versículo que diz, Mima'amakim kraticha Hashem, das profundezas eu clamo a ti, Deus. O que significa? A pessoa às vezes está no fundo do poço, lá das profundezas ele clama a Deus, mas mais do que isso, ele diz que aqui o sentido é Meimkei Alev, do fundo do coração eu procuro clamar a ti, a Deus. E aqui o que a gente está vendo é que todo o trabalho espiritual nosso, ou nosso trabalho de autoaprimoramento, nesse período do ano, em Rosh Hashanah até Yom Kippur, consiste em quê? Em trazer à tona, em revelar o âmago do nosso coração. Às vezes, espontaneamente, naturalmente, nós somos até bons, etc. Mas, como se diz, a influência da sociedade, dos vizinhos, da família, do que for. Não é? O mundo vai nos moldando e a gente vai perdendo a nossa espontaneidade, a gente vai esquecendo nossos valores ideais, a gente, enfim, chega onde chega. E aqui a gente tem que resgatar a nossa essência, trazer à tona aquilo que é bom e positivo, que está muitas vezes encoberto, escondido, reprimido no fundo do nosso coração. Então ele nos diz o motivo que a gente recita esse salmo durante esse período. Shira Ma'alot, Mima'amakim krati Hashem, Deus das profundezas eu clamo a ti, é porque nesse período nós temos que trazer à tona, revelar e manifestar aquilo que há de mais profundo no nosso ser, aquilo que está no fundo do nosso coração. Porque nesse período a gente deve retornar a Deus com a tshuva ilá, com uma tshuva a nível superior. Que a lidei tshuva ilá meum kadeliba. E essa tshuva, esse retorno, é aquele que é motivado pelo que está de fato no fundo do coração da pessoa. Quando a pessoa sente e se conscientiza que irá o mar, osvoet Hashem, o quanto é mau e amargo ele estar longe de Hashem, contrariando sua vontade, não cumprindo mitzvot, fazendo aquilo que é mau e negativo, etc. Verichuko meor panav idbarach. A pessoa percebe o quanto ela está distante da vontade divina de Deus, daquilo que Hashem espera e quer de nós. Asher nagada nefesh mamash, quando isso toca a pessoa profundamente, abala a pessoa, isso chacoalha a pessoa. Bikravish velevamok, isso lhe dá uma chacoalhada no fundo do seu coração, mexe com a pessoa por completo. Quando a pessoa se desperta de tal maneira, isso que deve acontecer conosco em Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando finalmente a gente consegue despertar o âmago do nosso ser, a parte mais profunda da nossa alma. Com isso também a gente evoca, a gente estimula, a gente estabelece o vínculo com a parte mais profunda da divindade, com a essência da vontade divina. Ou seja, eu chamo a Deus, eu clamo a Deus. O que quer dizer eu chamo a Deus? Quando a gente faz um chamado, a gente chama alguém, quando a gente quer que alguém se aproxime, ou alguém que talvez está longe, então nós temos que chamá-lo. Né? Então nós também, no meio dessa situação, desse estado espiritual, quando nos sentimos longe de Deus, nós clamamos e nós o chamamos. O que quer dizer chamamos? Quero estar próximo de ti. Esse é o significado desse chamado. Interessante que há um versículo em Jeremias que ele nos traz aqui, ou como escrito, Merachok Hashem nirali. De longe eu avistei a Deus, de longe Deus foi visto por mim. E aqui ele explica no sentido mais profundo, no sentido mais místico, que justamente nessa situação, Merachok, quando eu estou longe, pelo fato de estar longe, isso mexe com o meu coração, isso abala a minha estrutura emocional, etc. Isso me traz amargura e arrependimento, isso me traz vontade de se reconectar a Deus. Ele diz, dessa forma, Hashem irá aparecer
para mim. Ou seja, justo esse distanciamento, justo esse afastamento é o que vai fazer ele surgir e aparecer para mim, estar mais próximo de mim. E esse é o conceito de Zichronot, que a gente procura lembrar e recordar nosso pacto com Deus, a nossa ligação intrínseca de âmago com âmago, de profundidade com profundidade, etc. E esse é o sentido do nosso trabalho espiritual em Rosh Hashanah e de lá em diante. Eu vou pedir licença para vocês por alguns dias. Então amanhã nós não teremos o nosso estudo. E depois de alguns dias, se Deus quiser, nós vamos retornar e logo nós vamos anunciar quando isso deve ocorrer. Até lá, fiquem bem e até breve, se Deus quiser. Tudo de bom a todos vocês.